Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje recebendo o professor Vanderlei Fomer, que abordará a temática 10 passos para produzir um artigo científico. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Esse conteúdo estará no canal @placar e estaremos muito contentes aqui em receber esse professor. Ele abordará novamente os 10 passos para produzir um artigo científico. Boa noite, professor Vanderlei. Nosso muito obrigado pela participação, pelo carinho com quem conduz os trabalhos aí. Está contigo. Tá bem. Obrigado, meu caro. Eu te confesso que, no primeiro momento, eu fiquei com bastante dúvida se devia aceitar o convite ou não, mas depois eu pensei que seria uma grande oportunidade para que a gente pudesse discutir um pouco a respeito da produção científica e uma das ferramentas que nós usamos como maneira de divulgar a produção científica que nós temos é por meio, um dos canais é a publicação de artigos científicos em revistas, e aí eu topei o desafio, Ismael. Eu te parabenizo pela coragem em dois sentidos. No primeiro ponto é de ter criado o canal no YouTube, que eu sempre digo, quando eu vou falar com a professora Gisele, lá no canal dela, que nós temos que fazer cada vez mais esse tipo de trabalho, porque facilita e atualiza bastante a divulgação científica, né? Então, parabéns pela criação do canal e pelos temas que tem transitado por lá. E outra coisa também que eu adorei, achei absurdo no primeiro momento, mas depois eu adorei, foi o título do convite. Tanto que eu nem mudei nada, né? 10 passos, assim, eu achei muito legal porque é uma coisa chamativa, né? Imagina, as pessoas, parece aqueles vídeos de autoajuda, assim, né? Então, o pessoal já veio aqui e pelo que eu vejo, nós temos agora 50 pessoas, a maioria do pessoal vai querer sair daqui com o artigo publicado já, Ismael. E aí, pessoal, eu tento dizer que a culpa é do Ismael, tá? Se vocês seguirem os 10 passos e não conseguirem publicar os artigos, a culpa é toda dele, tá? Tá bem. Eu agradeço, então, parabéns para ti, Ismael, pela coragem, por ter o teu canal lá, e sempre que for preciso eu posso te acompanhar, tá? Para finalidade de termos uma melhor qualidade na transmissão, tá? Quando estiver projetando os slides, eu vou fechar a câmera. E aí, Ismael, acho que para a tradução para o pessoal depois, o mais tranquilo, até mesmo para o tradutor, acho que vai ser pegar o som e fazer a transcrição em cima dos slides, ou fazer a leitura dos slides, né? Eu acho que fica mais tranquilo. Porque, se eu não me engano, ao fazermos a gravação, o Meet vai escolher entre o slide e a minha imagem. Aí pode acontecer de ficar só a minha imagem e não ficar o slide. Pode ser assim? Tranquilo. Tá bem. Então, tá. Vou fechar a minha câmera aqui. Aí, precisar, aprende o grito. Tá bem. Então, pessoal, vamos à luta, né? 10 passos para produzir um artigo científico, e vejam só, não é só produzir um artigo científico, é produzir um artigo científico de sucesso. Então, se vocês ficarem até o final, é possível que vocês saiam daqui com esse artigo já publicado, tá? Não, é tudo brincadeira. Então, como já fui anunciado pelo Ismael, eu sou o professor Vanderlei Fomer, eu trabalho na Unipampa Campus Uruguaiana, já estou completando 14 anos agora, fui do primeiro grupo de professores que chegou aqui no campus. Eu atuo atualmente enquanto pesquisador em 2 programas de pós-graduação que ajudei a criar no nosso campus, o programa de pós-graduação em Bioquímica e o programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde. Nesses 2 PPGs eu oriento nos cursos de mestrado e de doutorado, e aí, nesse contexto, o nosso gênero textual
preferido para divulgação científica é o artigo científico, tá? Então, nós obrigatoriamente temos que trabalhar com produção e publicação de artigos. O grupo de pesquisa que eu coordeno é o Grupo de Estudos em Nutrição, Saúde e Qualidade de Vida, conhecido também como GENSE. Então, 10 passos para produzir um artigo de sucesso. Eu preparei uma caminhada, já que estamos falando em passos, tá? Então, eu vou começar a trilhar o nosso caminho por alguns esclarecimentos, depois eu juntei 10 passos, já que o Ismael queria 10 passos, e vou colocar alguns exemplos de artigos, tá? Eu deixei, Ismael, um espaço lá no final para discussão, mas se em algum momento no meio, no início, na hora que vocês considerarem relevante a gente discutir, eu paro a projeção, abro a câmera e a gente discute, tá? Não tem problema. Por mim, podemos discutir a qualquer momento. O que tu prefere, Ismael? Dá para deixar livre ou discutimos no final? O senhor que manda. Tá, então fica livre, tá? Se não aparecer a oportunidade de discutirmos no meio, a gente discute lá no final. Então, começando pelos esclarecimentos, tá? O primeiro esclarecimento que eu tenho que fazer, obviamente, e a gente brinca com a questão dos 10 passos, tá? Mas nem eu, nem o Ismael, ninguém tem certeza de que são necessários 10 passos para se produzir e publicar um artigo. Talvez seja 2, 3 ou 25, a gente não sabe. E também não há nenhuma garantia de que, ao seguir esses 10 passos que nós vamos discutir aqui, a pessoa consiga publicar os seus artigos e ter sucesso com eles, tá? Mas eu aproveitei a oportunidade para juntar alguns elementos que considero que são bem importantes, considerando, obviamente, a experiência que eu tenho enquanto pesquisador. Falando da questão das listas de 3 regras para isso, 40 passos para aquilo, 12 fases para aquilo outro, eu recomendo que depois que acabarmos essa discussão aqui, vocês assistam esse vídeo do professor Clóvis de Barros Filho, onde ele discute e critica bastante essa questão das listas de regras, e ele coloca em vários momentos que ele acha muito difícil essas listas de regras funcionarem de forma cega como a princípio está previsto, tá? Dentre outras coisas, eu gosto muito de lembrar aquilo que o Paulo Freire dizia, e aparece claramente no livro A Importância do Ato de Ler, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, a leitura do contexto em que a pessoa está inserida é muito mais importante do que qualquer lista de regras ou de passos, tá? Por exemplo, o que seria um artigo de sucesso para ti, Ismael? Boa pergunta. Pois então, talvez depois tu possa dizer. Eu vou dizer que, para mim, hoje, enquanto pesquisador, um artigo de sucesso é aquele que é publicado numa revista boa e é bastante citado pelos pares. No entanto, aqui no grupo, e até podemos já colocar como primeira possibilidade de interação, que o pessoal digite aí no nosso chat, o que considera um artigo de sucesso. Talvez para algumas pessoas o artigo de sucesso seja aquele que é postado no final de uma especialização para que a pessoa tenha lá validado como seu trabalho de conclusão de curso. Ou pode ser um artigo de sucesso aquele que a Carla Rosa vai ter que publicar antes de ter a sua defesa liberada no PPG Educação e Ciências, ou Ismael também. Então, o contexto de cada um de nós é que vai ditar o que seria esse artigo de sucesso, tá? Alguns esclarecimentos com relação à parte técnica da produção de artigos científicos. Em primeiro lugar, tem que ficar claro para nós que o texto de divulgação científica, ele tem como características principais ele ser dissertativo e argumentativo, e faz parte do campo
daquilo que a gente chama de escrita formal, tá? É a escrita que segue a norma culta, é um texto elaborado com a finalidade de divulgar pesquisas científicas. Qual que é o contexto da produção desses textos? Nós normalmente fazemos pesquisas científicas e aí depois dessas pesquisas, com aprofundamentos teóricos, usando os resultados das investigações sobre um determinado tema, nós acabamos gerando uma tese, uma dissertação, um artigo científico. Então, o contexto de produção do texto, chamado artigo científico, também envolve o contexto de produção de resultados científicos. Especificamente, o artigo científico tem por finalidade apresentar publicamente, tornar público, publicizar os resultados originais de uma determinada pesquisa acadêmica ou pesquisa científica. A gente, quando pensa em produção textual, qualquer coisa que a gente fale, pinte, ou escreva, ou construa, sempre tem como foco algum determinado público, e especificamente o público-alvo para os artigos científicos é aquele público que faz parte da comunidade científica e que geralmente estuda a área de pesquisa onde a gente vai publicar esse artigo. Também podem ser pessoas de áreas afins, ou áreas próximas ou parecidas, mas, de uma forma geral, nós publicamos os nossos artigos para as pessoas que se interessam pela área em que a gente faz pesquisa. Pensando no segredo do sucesso do artigo, a gente não definiu claramente o que seria ainda um artigo de sucesso, mas um dos segredos, a meu ver, é a gente tentar fazer. E muitas vezes, Ismael, isso eu escuto já faz um bom tempinho que eu oriento na pós-graduação, já faz mais de 10 anos, está fazendo agora 13 anos que eu oriento na pós-graduação, e eu escuto bastante as pessoas dizerem que o mais difícil é fazer o primeiro artigo, que é começar, porque a pessoa não sabe muito bem por onde começar, e não tem ideia de quando ele vai estar pronto também. Então, acho que uma das coisas importantes que a gente pode colocar aqui é que o primeiro passo para que a gente tenha, de fato, um artigo de sucesso é a gente tentar fazer, é começar a trabalhar, seguir trabalhando nele, seguir se dedicando e não parar até que a gente consiga concluir aquilo que a gente considera que seria um bom trabalho. Tá? Eu gosto muito, recentemente tenho discutido com as minhas turmas, um vídeo do professor Ricardo Pietrobon, em que ele fala sobre os motivos comuns pelos quais os artigos não são aceitos. A partir dessas lições que ele discute nesse vídeo, que eu começo a pensar nos motivos que levam, ao contrário, que levam os artigos a serem aceitos. E aí, ele discute como elementos fundamentais, assim, ele discute, na verdade, 4 passos. A originalidade, ou seja, o quanto a sua pesquisa corresponde a uma dúvida científica que ainda não foi respondida, o desenho experimental, como é que é planejada essa pesquisa e como é que ela é executada, a análise dos resultados e a parte escrita. Ele destaca, se fosse no pensamento do professor Ricardo, seriam, então, 4 passos importantíssimos para a gente pensar num artigo científico. E ele destaca o tempo todo que a coisa que ele acha mais importante é a originalidade da ideia, o quanto aquela ideia é importante para uma determinada área do conhecimento. Ele chega ao ponto de colocar que a escrita é a coisa menos relevante das 4. Se tivermos uma ideia bem concebida, uma execução realizada com o método adequado, e depois uma boa análise dos resultados, ele diz que a parte de escrever em si não é tão importante. Dito isso, de entrada, vamos
pensar, então, nos famosos 10 passos. Já temos alguma pergunta, algum motivo para parar, Ismael, ou não? Oi, Pelo que eu professor. vi das respostas aqui, a Michele disse que um artigo de sucesso é um artigo A1. O Rui já acha que é aquele que seja aproveitado em novas pesquisas. O Fernando A1, B1, e que seja relevante para a sociedade. Alto impacto, coloca aqui o Samuel. Pois então, pessoal, assim, quando a gente pensa nesse negócio do foco no Qualis, o problema é que o Qualis muda, né? Por exemplo, eu participei de uma banca lá na URGS agora, faz umas 2 semanas, se eu não me engano. Participei de uma banca em que o rapaz publicou um artigo numa revista que hoje a revista é considerada D1. Então, hoje estaria absolutamente tranquilo, né? Publicou numa revista que o PPG, lá, o doutorado, considera como um Qualis bom, adequado para que você defenda uma tese. No entanto, no próximo Qualis, aquele que está previsto, essa revista passará a ser C. Também temos situações que é o contrário, revistas que hoje são B2 e no próximo Qualis poderão ser A1, A2, A4. Enfim, é difícil também a gente pensar só no foco do Qualis, porque, como a Michele coloca muito bem aqui, ele é volátil. E é volátil tanto quanto são os pensamentos das pessoas, né, Michele? Então, seguindo, a Sandra Andréa Berro coloca que seria algo inovador. Seguindo para a discussão, então, o que seriam esses 10 passos? Tá? Eu tentei organizar 10 pontos aqui para que a gente possa falar especificamente sobre a produção dos artigos. Eu, Vanderlei, especificamente pela experiência que tenho hoje, eu diria que são 3 elementos, Ismael, 3 elementos fundamentais para que a gente tenha um artigo que teria como sucesso, num primeiro momento, ser publicado e depois talvez ser lido. A primeira coisa é a ideia. A ideia que faz parte daquele trabalho, ela deve ser uma ideia, no mínimo, interessante para a comunidade científica. Se a ideia não for boa, não vai adiantar muito a gente escrever bem o artigo, tá? Então, eu diria que o primeiro ponto é a questão da ideia. O terceiro ponto é escrever o artigo, porque parar só na ideia também não basta, né? Então, a gente tem que ter uma boa ideia, tem que fazer com que ela seja executada e depois escrever de acordo com aquilo que a revista espera que seja um artigo adequado, seguindo as normas da revista, as normas da BNT. E o terceiro ponto, publicar em uma revista, porque se a gente escrever o artigo, deixar ele guardado, também não vai servir para muita coisa, tá? Então, eu vou deixar como pano de fundo dos nossos 10 passos esses 3 elementos que eu considero fundamentais, tá? Então, qual que seria o primeiro passo? Primeiro passo para que a gente pense num artigo de qualidade. Só um pouquinho aqui, que a página tinha flutuado. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, a primeira recomendação que eu faço e também os manuais de redação científica fazem, é que a pessoa tente ler bastante a respeito do assunto que pretende fazer o seu artigo, ou em torno do tema que vai ser o foco do desenvolvimento da sua pesquisa. Tá? Então, o primeiro ponto é ler bastante, ler muito a respeito do tema. E o segundo, procurar dentro daquele tema, dentro daquela área, por algo que seja uma novidade.
procurar responder alguma pergunta que alguém não tenha respondido ainda. Então, para começar, tendo como pano de fundo a ideia, a questão de nós escrevermos e publicarmos numa revista, então os dois primeiros pontos que eu coloco como bem importantes são a gente ler bastante sobre o assunto e procurar por uma novidade, ou seja, uma pergunta que não foi respondida ainda dentro daquela área do conhecimento. Seguindo, pensar em qual que seria o objetivo, para que vai servir aquele artigo científico, qual que vai ser o objetivo científico daquela pesquisa, daquela revisão. E aí, como quarto elemento, buscar ajuda ou orientação. Eu pensei neste quarto, para vocês verem como é difícil a gente pensar em 10 passos, 3 passos ou 50 passos. Quando tinha já deixado pronta a minha apresentação hoje à tarde, eu me dei por conta de uma outra coisa. Eu tenho agora aproximadamente, está chegando a 140 artigos científicos publicados, e eu nunca publiquei um artigo sozinho, ou seja, eu sempre tive a colaboração de alguém. Colaboração de colegas, de orientadores, de orientados, de co-orientados, de colegas de trabalho, de colegas de estudo. Eu nunca publiquei um artigo científico em que eu sou o único autor. Então, do meu ponto de vista, uma coisa importantíssima na publicação de artigos é também nós termos parcerias, tá? Tem gente, eu sei que tem muita gente que consegue fazer pesquisa sozinho e publicar sozinho, e até publica bem, mas eu nunca consegui. Todas as pesquisas que eu, de alguma forma, levei adiante, com resultados, com artigos, sempre teve um certo número de pessoas que me ajudaram, tá? Então, para quem está começando, a orientação é bastante importante. E para quem já começou faz bastante tempo, a ajuda também sempre é bem-vinda. Quinto ponto, a escolha da revista. Eu acho bem importante escolher a revista e tentar ler alguns artigos da revista científica, que será alvo da nossa publicação, para que, principalmente, a gente consiga entender qual que é o perfil da revista, que tipo de trabalhos são publicados lá. Isso ajuda, esse quinto e sexto, esses dois pontos aqui, ajudam muito no sentido de, primeiro, eu tentar publicar o artigo que tenha a ver com a revista, que é meu alvo, né? Eu tenho que ver se aquele tema interessa para a revista, e tenho que entender o perfil. Porque, embora a gente tenha regras da BNT e regras mais ou menos universais para a redação de um artigo científico, de uma revista para outra nós encontramos algumas diferenças, tá? Então, eu vejo que é bem importante tentar entender o perfil da revista. Depois disso, a gente escolheu a revista. Nós já estamos escrevendo o artigo, aí nós temos que prestar atenção na organização estrutural. Como é que é a estrutura desse artigo? Geralmente, nós teremos lá uma introdução, uma parte de metodologias, resultados, e no final uma discussão, e para complementar o texto nós teremos as referências, mas isso pode mudar um pouquinho de uma revista para outra. Por exemplo, algumas revistas trabalham com resultados de discussão escritos juntos, de forma mesclada, e tem outras revistas que primeiro temos resultados e depois nós temos discussão, separados. Outra coisa bastante importante, tentar revisar o texto diversas vezes antes de submeter. Essa revisão, ela pode ser a própria pessoa deixando o texto descansar um pouquinho por uns dias, ou 1 ou 2 dias pelo menos, e depois reler de novo, ou esse seria um momento assim, bem importante para pedir ajuda e pedir orientação de outras pessoas, porque nem precisa ser alguém da área, uma leitura, muitas vezes, de uma pessoa que não conhece nada sobre a pesquisa naquela área, acaba contribuindo bastante. Para fechar os 10 itens, né, aí depois chega o momento da submissão do artigo à revista.
Atualmente, quase que todas as revistas têm como sistema de submissão um site na internet. A gente vai lá, faz o cadastro e automaticamente faz a submissão do artigo. E logo depois que fizermos essa submissão, nós já vamos ter que lidar com o efeito dos avaliadores externos. No primeiro momento, quem vai decidir se aquele artigo tem sentido para a revista, se o tema interessa à revista ou não, no primeiro momento será uma editora ou um editor, e se essas pessoas acharem que o artigo serve, tem validade científica e é importante para aquela revista, a editora ou o editor vai submeter o artigo para que ele seja avaliado pelos revisores, tá? De uma forma geral, assim, então, tentando, meu plano inicial para falar direto era esses em torno de 30 minutos, Ismael, fechei os 10 passos, e aí, só para concluir, antes de abrirmos para a discussão, e eu colocar alguns exemplos para vocês, eu pensei em o que seria o artigo de sucesso de acordo com exemplos de artigos que eu tenho lá na publicação do meu grupo ou de outros grupos em que eu ajudei, tá? Então, o que eu considero como indicadores de sucesso para um artigo científico? Vou falar só sobre artigos que eu conheço bem. São artigos em que eu fui ou primeiro autor ou fui orientador principal, tá? Então, conheço bem a história deles, ao ponto de achar que eles são bons ou muito bons. Considero que eles foram publicados em revistas científicas consideradas boas também. Não necessariamente uma revista que a gente considere boa seja uma revista de maior impacto, tá? Pode ser que ela tenha uma importância e uma tradição na comunidade científica que supere o fator de impacto, ou que supere aquele quadros do momento, ou ainda artigos que receberam um grande número de citações de outros pesquisadores. Mais 3 indicadores de sucesso. Eles tendem a ser bem citados, ou seja, são artigos relativamente recentes que eu acredito que serão bem citados no futuro. São lembrados por outros grupos de pesquisa, isso eu vejo quando os outros grupos estão citando ou debatendo os nossos artigos, ou como o Rui tinha colocado, nosso colega Rui tinha colocado no chat antes, os artigos que abriram portas para novos artigos ou pesquisas que proporcionaram o segmento de outras depois. Então, em seguida, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de artigos que eu considero bons, que eu conheço bem, e deixo aberto nesse momento para que a gente faça uma discussão. Então, depois desses primeiros 30 minutos, pode ser, Ismael? O senhor está no comando, professor, fica à vontade. Então, estou no comando, vai me traduzindo aí as perguntas, ou tu disse que achava importante que as pessoas falassem na câmera para facilitar depois a interpretação, é isso? Isso, pessoal, aqueles que... Vou abrir aqui. Aqueles que... As 65 pessoas, uma audiência boa para um 7 de setembro, Vanderlei. Teu nome tem peso, olha aí, que bacana, deu mais que no ao vivo. Aqui, pessoal, que quiserem fazer pergunta, pois a gente vai retransmitir no YouTube, no canal lá. Eu peço a gentileza que abrem a câmera para fazer a pergunta, tá bem? E aí faz a pergunta e o professor... Ou se tiver alguma por escrito aí, Ismael, tu também pode abrir a tua e fazer a leitura para nós, e aí eu respondo aqui. Tá bem. Vamos se inscrever então, pode ser? Coloca o nomezinho escrito 1 e se inscreve no chat. Pode ser, pessoal? Aí eu abro aqui.
pessoal pergunta se o senhor pode disponibilizar os slides depois. Claro, posso sim, Tá bem. só desde que não seja para a Giane, posso sim, posso sim, claro. Tá bem, o Rui se inscreve. Grande Rui, vai lá, Rui, abre a câmera e fala, por favor. Alô, me escutam? Sim, senhor. Sim. Olá, professor Vanderlei, meu querido amigo Ismael, queridos colegas que estão conosco. Tia, que alegria estar conversando e discutindo ciência com vocês, né? Principalmente no dia de hoje. Eu acho que ciência é independência, então tem tudo a ver. E, professor Vanderlei, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, e eu acho que vai bem dentro de um dos primeiros passos que tu disse, que com relação à ideia. E como é que tu vê a importância do projeto, né? Como é que a gente poderia, estamos na graduação, temos colegas também que estão na produção do seu projeto de TCC, colegas também que estão na pós-graduação, e eu acho que aquelas tuas palavras, né, elas me chamaram muito a atenção para o projeto. E às vezes a gente sente que nós temos uma grande dificuldade de começar a escrever o próprio projeto, né? E de alguma forma o projeto ele desemboca, vamos dizer assim, também no artigo, né? Ele contribui muito com o artigo. Como é que tu vê a importância do projeto, né, para que a gente também venha ter um artigo de sucesso, né, dentro do que tu nos fez? E parabenizo, né? Foi fantástica as tuas colocações, nos fazem ver a necessidade realmente de ter uma sistematização, né, do processo de publicação. Obrigado também, Ismael, pela iniciativa. Parabéns para vocês. Muito obrigado, Rui. Saudade de ti. Meu caro, então, acho que o projeto ele é fundamental, assim, talvez por dois aspectos, tá? Primeiro, o projeto de pesquisa ele nos ajuda bastante por meio de uma revisão cuidadosa da literatura, que a gente consiga definir direitinho, delinear direito o tema da nossa pesquisa, afinar ou refinar a ideia que nós temos, porque também quando a gente chega para fazer o projeto, o interessante é que pelo menos uma ideia de ponto de partida a gente já tenha. Então, o projeto ele vai ajudar, a meu ver, muito nesse sentido. Quando nós vamos ler mais e mais a respeito do tema, nós vamos conseguir refinar as ideias e delinear melhor aquilo que a gente pretende fazer. Esse é o primeiro ponto. O projeto ele também vai nos facilitar no sentido de deixar mais claros os nossos objetivos. No primeiro momento, o nosso objetivo geral, qual que é o principal objetivo que nós temos ao executar aquela pesquisa, e também no sentido de fazer o desenho experimental pensando na parte metodológica e depois na análise dos resultados, tá? Enfim, tudo eu considero importante, Rui, na confecção do projeto. Mas para quem está começando, eu acho que a coisa mais importante é a revisão cuidadosa da literatura e a delimitação do tema e o refinamento das ideias, tá? Eu acho que é aí que tudo começa. A parte da metodologia em si, depois a análise dos resultados, a gente, com o tempo, vai estudando mais e mais, eu acho que consegue ir melhorando. Eu, Vanderlei, considero mais importante a revisão, para começar. Deixa eu abrir o chat aqui, professor. Tem mais alguém inscrito? Olha aí, a Carla replicou os 10 passos aqui. O que tu achou, Carla Rosa, desses passos aí? Tá mais ou menos parecido ou não? Oi, prof. Eu achei bem interessante. Um pouquinho ao contrário daquele vídeo que o senhor compartilhou com a gente. Eu gosto muito desses 10 passos, 3 dicas.
Eu gosto bastante disso porque uma das minhas dificuldades é organizar meu pensamento. Então, quando eu tenho essas listas, assim, com alguns tópicos, me ajuda bastante a me manter alinhada naquilo que eu estou fazendo, né? Então, para mim, funciona bastante esse tipo de material. E eu achei bem interessante, assim, esse, esse caminho, né, que tu apontou para nós. Achei bem legal. Professor Vanderlei, vou aproveitar e vou compartilhar com os colegas já uma coisa uma marca registrada tua, da questão do parágrafo padrão, né, que é uma das coisas que tu sempre fala bastante, assim, que um texto, para ele ser bom, ele tem que ser um texto que seja compreensível, né? E essa é uma das minhas grandes dificuldades, assim, conseguir organizar o pensamento e sintetizar aquilo que eu quero dizer. Então, fala um pouquinho para nós do parágrafo padrão, compartilha essa tua marquinha registrada. Tá bem. Embora, né, e aí, seguindo aquilo que eu falei lá no início, aí o Vanderlei não está dizendo sozinho, tá? A escrita, ela é bem importante também, mas tem outras coisas que acabam sendo mais importantes ainda no sucesso do artigo. Como pessoa com formação na área de letras, eu entendo atualmente que a organização dos parágrafos ela é fundamental para que a gente consiga ter uma boa organização geral dos textos, tá? E aí, tentando definir em 3 pontos, assim, o que é um parágrafo padrão bem organizado. Primeiro, cada parágrafo deve discutir uma ideia principal apenas. Se tem mais do que uma ideia, seguimos para outro parágrafo. Então, eu entendo que deve ter uma ideia principal, um foco cada parágrafo. Logo no começo dele, a gente apresenta qual que é essa ideia principal. E depois, no decorrer do parágrafo, essa ideia deve ser desenvolvida. Isso faz, Carla, com que eu implique com o pessoal, principalmente o pessoal que eu oriento, dizendo que toda vez que nós tivermos um parágrafo de uma sentença ou uma frase só, não é um parágrafo, porque no máximo essa sentença ou essa frase estará apresentando o tema, mas é um parágrafo incompleto porque não tem a discussão daquele tema. Então, no mínimo, um parágrafo vai ter que ter uma ideia central sendo apresentada, uma ideia central sendo apresentada desde o início, e depois essa ideia deve ser discutida. Então, pelo menos 3 pontos, e para ficar mais completo ainda, nós deveríamos ter um fechamento desse parágrafo no sentido de lançar a ideia para o que vem depois, tá? Eu entendo dessa forma, Carla. Obrigado. Tem a pergunta do... Tá na escrito... me passou aqui. Fernando, por favor, Fernando, pedir que o pessoal abra a câmera, para que a gente possa, depois o pessoal surdo e mudo que acompanha o canal lá, consiga traduzir, enfim. Não sei como a gente vai fazer, mas eu pedi a gentileza que ligue e faça a pergunta, tá bom, pessoal? Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Ismael, noite, parabéns. Foi muito bom escutá-lo e eu fiquei um pouco intrigado quando eu pensei que um artigo de sucesso fosse relacionado ao A1, ao B1, né? Mas, enfim, é o que nos avalia, na minha concepção prévia, parece algo muito importante, então eu não posso pensar em publicar num C por ideologia com alguma coisa, ou por achar, por outras, enfim, por algum pensamento que eu acho que seja interessante aquela revista, e não posso, porque C é um conceito que não é tão bom, me parece, né? Então, como é que a gente lida com essa questão, né, de repente eu tenho uma revista que me parece boa, mas ela é C, eu já acabo descartando ela, né? Essa revista acaba sendo descartada automaticamente, né? Me pareceu muito bem colocada a sua fala com relação a que tu não publicas nenhum artigo sozinho, né?
Recentemente eu vi um artigo de um grande pesquisador da área de ensino de ciências, da minha área de ensino de astronomia, e o cara publicou sozinho o artigo. O cara tem uns quantos artigos sozinho. Eu digo, bah, que triste, né? Ele não tem alunos, ele não repassa esse conhecimento, só fica para ele. Então, eu achei belíssima essa colocação, e a gente acaba, ao escrever com outros colegas, a gente acaba revendo as nossas concepções prévias, então a gente aprende muito mais com os outros do que sozinho. Então, eu achei fantástica essa colocação para mim, assim, já valeu muito estar aqui com vocês e escutando, e ter deixado a minha família lá para vir aqui assistir essa aula, fantástica. Uma coisa que eu gostaria de colocar, que me ajuda bastante a escrever algo sobre algum tema que eu desconheço, eu me coloco 3 perguntas. O que é isso? Para que serve isso? Como funciona isso? Aí, eu tentando responder essas perguntas, eu consigo adentrar mais na temática. Parece bem interessante, tem me ajudado. É isso aí, então, vou dar espaço para os demais colegas aí. Obrigado aí pela escuta, por poder participar. Tá bem. Obrigado, Fernando. Deixa eu comentar um pouquinho, pelo menos 2 pontos a respeito das tuas colocações, tá? Primeiro, eu não publico sozinho, eu me dei por conta disso hoje pela manhã, tá? Eu não sei, nunca me surgiu a oportunidade de ter publicado sozinho. E aí o que eu percebi é que eu tenho artigos parados, por exemplo, de TCC de especialização ou de graduação que eu fiz sozinho, mas nunca tentei publicá-los, eles estão parados. Então, sei, para mim acabou sendo o caminho natural da publicação científica, para mim sempre foi coletiva, por isso que talvez eu não tenha nenhum artigo publicado. Já escutei de colegas, inclusive professores da Unipampa, que dizem que tem uma certa dificuldade para publicar com os outros, já escutei. Enfim, tem gente que consegue publicar sozinho. Com relação ao Qualis, Fernando, eu tenho como balizadores, como eu oriento 2 PPGs em 2 áreas distintas do conhecimento, eu tenho como ponto de partida o Qualis, sim, é a minha referência, porque nós, os PPGs e os pesquisadores, são cobrados por conta disso, mas não dá para seguir isso cegamente, porque o Qualis muda, tá? Então, além de ficar com um olho no Qualis, a gente tem que ficar com outro olho na relevância do tema e o quanto bom aquele veículo de divulgação científica é também. Por exemplo, ele chega bem até as pessoas, ele é uma revista que tem uma avaliação rápida, como é que ela é considerada dentro de um determinado meio, dentro da comunidade científica. Então, são vários elementos, mas o meu ponto de partida é bem como tu colocas. Na verdade, a pressão sobre os orientadores ela é maior do que sobre os orientados. Nós temos que escolher revistas que, via de regra, tenham um bom fator de impacto ou um bom Qualis. Perfeito, professor. Muito obrigado aí pelas suas considerações. De nada. Mais alguma, Ismael? Temos aqui, eu acho que é a Jane, pode ser? Pode. Kátia, depois Camila. Oi. Por favor, gente. Vai fazer a pergunta dela? Não, eu só coloquei ali as perguntas que a gente responde por parágrafo padrão. O que, por quê e como. Então, a cada vez que a gente vai fazer só para complementar o que a Carlinha falou, cada vez que a gente vai fazer o parágrafo padrão, a gente segue essas 3 perguntinhas aí, que vai dar bem direitinho as respostas. É bem chato de fazer realmente, né, professor? Mas
eu já estou conseguindo fazer, eu acho que bem melhor do que eu fiz para o meu primeiro projeto, porque eu estou fazendo o meu segundo projeto, trocando absolutamente tudo, né, prof? Então, eu acho que agora eu já estou um pouquinho mais treinadinha para fazer, mas ainda tem que melhorar bastante. Então, eu acho que são essas 3 perguntinhas básicas para a gente conseguir fazer o parágrafo padrão que a Carlinha falou. Sim. Beleza. Eu ia falar, Kátia. Para a Carla, sobre o parágrafo padrão, né, que a Carla comentou ali, que nós trabalhamos já faz alguns anos com o Vanderlei, né, sobre essa questão. Eu acho que a questão é ter o foco mesmo no tópico trazado. O Vanderlei falou, muitas vezes também um parágrafo, um certo tema não pode ser explorado em um só parágrafo, né? Às vezes nós temos que partir para outro até para não ficar cansativo, né? Na escrita e para quem está lendo. Outra questão que também eu tenho notado nesse tempo de PPG, mesmo o antes, até anterior, é a questão da parceria nas escritas, como o Vanderlei falou ali. Eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que talvez eu nem saiba escrever sozinha. Eu gosto muito de trabalhar em parceria, mas eu vejo também que uma coisa que tem que ter, que eu sempre estou pedindo ajuda, e coisa para os colegas, quem trabalha comigo sabe, é também a questão de ter humildade para aceitar sugestões e críticas, né, que às vezes não é fácil, né? Quando volta um texto bordado, né, com considerações, né, ou não, mas eu acho que isso faz parte, né, da nossa vida acadêmica, e é uma coisa que, dentro dessa parceria, a gente tem que ter a humildade e aceitar todas essas sugestões e críticas que muitas vezes vêm e que a gente não percebe, né, na nossa escrita, até mesmo pelo vício, né, que a gente tem escrita. Outra questão que eu anotei aqui também é da questão no momento da submissão, como o Vanderlei falou, né, ter sempre primeiro olhar no quadros, que eu acho que isso é importante, né. Atualmente eu vejo sempre o atual e o novo, né, que está por sair. E também o foco e o escopo da revista. Acho que isso é bem importante no momento da submissão, né? Porque a gente escreve um artigo e aí manda para a revista que não é o foco. Aí já retorna, né? Então, acho que isso tem que ter bastante um olhar sobre isso. E uma outra questão que eu nunca tinha parado para ver, que agora eu paro, que também foi uma dica, num artigo até que eu li, né, sobre esse artigo, é ver o perfil do editor. Ir lá, dar uma olhadinha no perfil do editor, ir lá no Lattes dele, ver com que tema trabalha, qual é a linha que segue, porque muitas vezes tem revista que não passa nem do editor, mas se for por ele já tranca, se não é do perfil que ele gosta, já volta. Então, isso é uma dica também que eu achei bem importante para Vanderlei, né, que eu não sabia e agora eu já comecei a usar também. E também tem outras revistas que disponibilizam a lista dos revisores. E também, às vezes, é bom dar uma olhadinha lá, né, para ver o perfil e ver realmente se fecha com o tema que tu está trabalhando, que tu pesquisou. Eu acho que isso é bem importante também nessa etapa, né, do processo, né, de submissão, né, e ter feito o artigo, né, que é o que nós podemos atrás. Era isso, Vanderlei. Obrigada. Obrigada, Ismael. Sim. Obrigado, Kátia. A respeito dessa questão dos editores, tá? Porque eu comecei a minha vida de publicador de artigos, mandando artigos para revistas internacionais. Quando a gente manda, Kátia, para outros países, em outras línguas, ainda é mais importante a escolha do editor ou da editora, e uma outra coisa importante também, tá? A carta que a gente faz para os editores. Muitas vezes a gente não dá muita bola para a carta, mas a carta que apresenta o artigo para quem vai fazer a primeira avaliação também é bem importante. Então, para revistas internacionais, a questão de pensar o perfil do editor ou da editora e a carta de submissão é bem importante, sim. Mais alguém? Acho que tem a Michele. Pode ser Michele, Camila e Kátia. Tenho na ordem aqui. Não sei se me perdi. A Kátia já foi. Eu acho que é eu agora. Tá bem, por favor. Tá, vai, Camila. Bom, boa noite a todos e a todas. Né? Eu parabenizo o espaço dado para discussão e reflexão sobre a construção dos artigos,
Gostaria muito, professor Vanderlei e Ismael, que essa discussão teria sido no início do mestrado. Me ajudaria um monte, né? A gente é um momento assim que eu percebo o amadurecimento enquanto pesquisadora que a gente vem sofrendo, e como a Luciana colocou ali, quando a gente recebe uma recusa de uma revista, é muito doloroso, porque tu sabe o quanto tu se doou, mas houve a recusa. E eu gostaria que o professor enfatizasse na sua fala a questão desse último passo, né? Porque hoje eu estou passando por 2 momentos, no qual o primeiro momento é que eu estou tentando organizar os artigos da tese, né? Fazendo com que uma revisão de literatura, enfim, tentando encaixar os artigos da tese no projeto. E a segunda é a questão de que está voltando, né, os artigos. Então, houve essas observações dos editores. É doloroso, a gente tem que ter calma, né? O senhor bem sabe que esses dias eu lhe mandei um áudio, né, a respeito disso. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, de como a gente pode refletir, né, fazer a reflexão, essa autorreflexão sobre as discussões dos editores, porque para o melhoramento nos próximos, né, eu penso que, e daí se o senhor aconselha encaminhar novamente para a revista, ou passar para uma de menor qualis, ou né, reenviar para a revista. Essas observações que eu faço. Tá? Porque ainda o qualis, ele é bem, a gente pesa bastante na escolha, né? Não adianta, o qualis vem em primeiro lugar. Sim. Eu vou tentar dividir em 2 pontos, Camila. Quanto às críticas que nós recebemos, elas são por coisas que não foram feitas, ou seja, que acusam o nosso trabalho de ter sido mal concebido, mal pensado, mal organizado, ou que ficou capenga de alguma forma, aí é muito difícil de dar conta da resposta aos revisores, tá? Mas quando são coisas que é possível, que está ao nosso alcance, então a minha primeira recomendação é que a gente tente responder sempre. Tenta responder sempre, por mais difícil que pareça a resposta, quando não teve uma rejeição sumária, tem que tentar responder e tentar contemplar o que os revisores pediram. Também não adianta muito, isso a vida me mostrou no decorrer do tempo, porque bater o pé e tentar contrariar aquilo que os revisores pediram para colocar no trabalho, aí não adianta muito, porque aí eles vão nos aconselhar a mudar de revista. Então, tem situações que não tem saída. Muitas vezes dizem que a nossa ideia foi ruim, a ideia foi mal pensada ou mal executada, e aí não há muito o que fazer, tá? Agora tem uma outra coisa, Camila, que essa é bem dura, assim, vai na direção dessa realidade do sistema de publicação que nós vivemos. Quanto mais artigos eu publico, melhor eu fico. Não é porque a qualidade dos meus artigos melhora, é porque eu sou mais conhecido. No início é muito mais difícil. Das pessoas que estão aqui comigo fazendo pesquisa há bastante tempo, aí temos, deixa eu ver aqui, temos a Andréia, temos a Kátia, deixa eu ver quem mais das mais antigas, a Aline não está aqui, mas acho que o Jorge estava, então a Aline deve estar. Esse pessoal que me acompanha há mais tempo aí sabe que quando nós começamos, Camila, a tentar publicar na área de ensino, lá no primeiro momento a rejeição era enorme, tá? Não levavam a sério o que a gente fazia. Atualmente, como já publicamos bastante, aí facilita, tá? Mas essa é uma coisa assim que está nas entrelinhas do processo. Tu vai ver que quanto mais tu for publicando no decorrer do tempo, mais fácil vai ficando. Ótimo, prof. Obrigada mesmo. Verdade. Se eu não me perdi, Kátia já foi, né, professor? Isso, tem a Luciana aqui. Isso, por favor.
Olá, boa noite a todos e a todas. Primeiro, parabenizar o Wander, né? Ele sempre com essa simplicidade, porém muito bem colocado nas suas falas. Eu que fui orientada dele por 6 anos, então tudo que ele falou aí realmente procede nas suas orientações. E uma das coisas que eu aprendi muito com o Wander, assim, era uma coisa que ele batia muito na tecla, e aí talvez seja interessante ele também reforçar, é a questão da inclusão, né, da inserção de citações internacionais. E hoje já virou automático, né? Assim, recentemente eu estava escrevendo artigo para a revista na área de saúde, de enfermagem, com outros colegas, e era uma das coisas assim que na hora eu lembrei do Wander, né? Então, essa dica que ele sempre falava, né? Coloque aí, insira aí um parágrafo com uma citação internacional. Então, Wander, se você puder falar um pouquinho dessa citação internacional, por que ela é relevante e provavelmente também interfere aí nesses 10 passos de sucesso. Beijo. Obrigado, querida. Muito obrigado. Pois então, Lu, tu também deve lembrar, né, que teus primeiros artigos o pessoal não queria aceitar e de repente começaram a aceitar e agora está saindo vários, né? Então, essa questão da literatura internacional aí, pessoal, é um pensamento meu, tá? Pode ser que tenha gente que está acompanhando aqui que não vai gostar da ideia, mas eu entendo que uma pessoa não pode ter doutorado e saber consultar apenas a literatura na sua língua de origem. Eu acho que essa é uma deficiência na produção científica que essa pessoa vai ter que consertar no decorrer do tempo. Eu não acho concebível que a pessoa tenha doutorado e vá fazer uma pesquisa apenas contando com o referencial teórico na sua própria língua. E considerando que nós moramos no Brasil e falamos, escrevemos na língua portuguesa, uma das línguas que não é de alta circulação internacional, certamente se nós contarmos apenas com o referencial teórico da nossa língua, nós estaremos deixando muita coisa fora e a originalidade, a boa qualidade do nosso trabalho estará sendo comprometida. Por isso, Lu, que eu acho fundamental, e o pessoal que eu oriento, eu sempre tento deixar bem claro que eu considero que é uma deficiência na produção científica a pessoa que tem doutorado e consulta apenas a literatura da sua língua de origem. Temos a Clarissa. Estava aí, passou e eu não vi, desculpa. Vai lá, Clarissa. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, senhora. Tá. A minha colocação era mais assim, no sentido de elogiar a fala do professor Vanderlei e a iniciativa do colega Ismael, de quem partiu a ideia de nos presentear com isso aí, porque eu, quando já produzi trabalhos, pesquiso, publico, nunca pensei nesses passos. A gente vai fazendo, se orientando com o orientador e demais colaboradores do grupo, mas nunca é tão claro. Agora, vendo assim uma palestra de forma clara, é muito interessante. Eu estou muito satisfeita de ver esse lado assim da escrita. Tá bem, muito obrigado, querido. Assim, agradecer a oportunidade de aprendizado, assim, porque eu digo, eu convenho de uma carreira que é a pesquisa científica, a gente faz pesquisa, escreve, publica, manda para congresso, manda para revista, mas não tem esse viés que aqui na educação eu vejo que vocês focam e estou muito satisfeita com esse aprendizado. Muito obrigada. Sim. Obrigado, querida. Muitas vezes a gente vai fazendo e não reflete a respeito do processo, né? Agora, pode ter certeza que se eu fosse fazer essa fala amanhã, eu já mudaria alguns dos 10 pontos, assim, eu acho que eles são instáveis. Neste momento, no dia de hoje, eu considero esses essenciais, mas não, acredito que não é só isso, não. Obrigado. Está escrita também a Sandra. Pode ser?
Meio me perdi aqui na anotação. Acontece. Tentando atender, tentando responder o pessoal no chat. Por favor, colega. Boa noite, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, parabenizar o Ismael e agradecer ao professor essas dicas, com certeza são muito, muito importantes. Eu teria uma coisa, assim, olha, escutando, né, tudo isso, e a gente tem participado de alguns, tanto na disciplina do Temas em Debate também, e outros, né, do grupo de estudo e tal, e me ocorreu uma coisa, eu não sei até se isso já não tem, né, seria o seguinte, nós vimos ali, o professor estava falando de quantas vezes o artigo é citado, né, e eu gostaria de saber se, por exemplo, assim, olha, na Unipampa a gente tem algum canal que divulgue os artigos publicados do PPG, porque esses dias ainda estávamos conversando e assisti a apresentação de um trabalho e o colega do grupo também colocou, pá, olha, tem um trabalho semelhante nesse sentido, né, quem sabe poderia ser citado. E eu digo, se a gente não sabe onde está, ou a gente não tem conhecimento do trabalho dos colegas, às vezes a gente perde a oportunidade de citar, né, no nosso próprio estudo, no nosso próprio nosso trabalho, né, no nosso artigo, de citar e ajudar também a questão do PPG, ajudar o colega na questão de quantas vezes o seu artigo foi citado. Não sei se está de acordo. Obrigado, seria isso. Sim. Excelente ideia, colega. O perigo de nós lançarmos boas ideias, tá, que pode ser que alguém peça para que a gente, às vezes, execute. Um orientado meu, o Alejandro, um chileno que faz mestrado com a gente no PPG Bioquímica, chegou aqui com a ideia de criar um site dentro do PPG, ou uma parte do site que divulgasse os artigos que vêm sendo publicados pelos grupos, tá? Os artigos publicados pelos grupos. Daqui a pouco poderia conversar o professor Felipe e a professora Raquel, que estão na coordenação agora, estão bastante abertos a isso. Acredito que a gente podia criar uma aba no site, não é, Ismael? Um espaço no site, onde, como faz lá o PPG da URGS, tem feito isso, onde ficasse o tempo todo, porque todos os dias nós temos novos artigos sendo publicados, a gente poderia colocar disponível no site. O Felipe, com certeza, adoraria a ideia. Eu sugiro, Sandra, que tu converse com ele, que eu acho que ele vai gostar, tá? E se for necessário ajudar, eu posso ajudá-los também. É uma excelente ideia. Então, aqui, Ismael, acho que no momento não tem mais nenhuma. Eu vou fazer o seguinte, agora, Ismael, então, eu vou projetar aqui para o pessoal, aí depois nós entramos com as novas ideias. Bom, eu disse que eu ia colocar alguns exemplos, tá? Se vocês quiserem, obviamente pode discordar, mas o que eu vou fazer aqui é colocar, como eu tinha prometido para vocês, artigos que eu conheço bem, que são os artigos em que eu sou autor principal ou fui orientador, tá? Então, vocês veem na tela a minha produção científica que aparece no Google Acadêmico. Então, o que eu hoje, enquanto pesquisador, considero importante, tá? É a relevância internacional dos trabalhos que eu tenho orientado ou que eu sou autor principal. Como é que a gente mede isso? Um dos indicadores é o número de citações, tá? E vocês podem ver ali do lado direito, pelo Google Acadêmico, aqui nós temos as barras de citações, e eu posso dizer para vocês que hoje nós temos no grupo vários artigos que podem ser considerados bons, ou digamos assim, de sucesso, porque vocês podem ver aqui que nos últimos anos, de 2018 para cá, nós temos atingido aí a faixa de 200 citações por ano, tá?
acredito, isso aqui é mais ou menos uma escadinha, tá? Acredito que isso aqui vai subindo mais ou menos nessa direção aqui. Isso indica que os trabalhos que a gente está fazendo estão com uma repercussão que aumenta cada vez mais. Então, um dos indicadores é o número de citações. Por que o Google Acadêmico eu considero importante? Porque o Google Acadêmico não mede apenas aqueles indexados no Easy. Por exemplo, as citações nacionais que aparecem na internet, o Google Acadêmico consegue pegar, tá? Então, tendo como parâmetro as citações, aí eu vou falar para vocês sobre 5 artigos que eu considero de sucesso. Esses 2 primeiros aqui, pessoal, pro tipo de pesquisa que eu já fiz até hoje, conseguir ter 100 citações ou mais, eu considero muito difícil, tá? No meu meio, o tipo de pesquisa que a gente faz, e com o dinheiro que a gente tinha à disposição, eu considero esses 2 artigos como de bastante sucesso. Esses 2 artigos foram pensados quando eu estava na iniciação científica e executados até o final da minha graduação e depois fizeram parte da minha tese de doutorado. São ideias, em princípio, bastante simples. Eu trabalhei com camundongos, mas as dietas e os tratamentos para eles eram elementos que eu ia no mercado, comprava com a minha bolsa de iniciação científica. Então, foram trabalhos bem baratos e que deram baita do resultado, tá? Os 2 têm a ver com dietas, estresse oxidativo e diabetes mellitus tipo 2, temas que eram bastante relevantes naquela época. E aí, no período de aproximadamente 20, pouco menos de 20 anos, eles passaram de 100 citações, e o que deixa a gente feliz também é que são 2 trabalhos que a maioria das citações são de fora dos nossos grupos, são citações do exterior, tá? Então, são trabalhos que conseguiram ter relevância internacional. Aí, voltando ao que a Luciana disse, por que é que eles tiveram relevância internacional? Porque eles estão publicados em revistas boas na área, são revistas que têm um impacto elevado, não é tão alto assim, mas é um impacto elevado, elas são consideradas, acho que as 2 são A1 na área de CB2, e essa é uma coisa, e a outra que são artigos que estão escritos em língua inglesa, ou seja, tem muito mais gente do mundo que consegue lê-los. Então, esses 2 eu considero de sucesso. Aí vamos voltando. Como eu disse, vou abordar apenas artigos que eu ou orientei ou fui autor principal. Este artigo aqui, da tese da professora Ana Colpo, eu também considero um artigo de bastante sucesso. Um artigo que a gente fez aqui em Uruguaiana com erva mate, com amostras de Brasil, Argentina e Uruguai, também foi um trabalho barato, com pouca coisa que a gente tinha à disposição aqui no campus para trabalhar. Também está publicado numa revista considerada boa e em língua inglesa. Então, é mais um que eu considero de sucesso. Por que eu considero de sucesso? Os meus 2 melhores levaram 20 anos para chegar a 100 citações. Este artigo da Ana foi publicado em 2016 e já tem 44. Um outro que tem quase que o mesmo nível de citações é esse da Andréa Salgueiro, que também foi publicado numa revista boa da área, a melhor da etnofarmacologia, e também foi um trabalho relativamente simples, publicado em 2013, que também tem uma boa quantidade de citações. Acompanhando a evolução das citações, pessoal, estes 2 aqui, atualmente, tendem a ser os artigos de maior sucesso que eu faço parte, tá? Pelo
o que eu vejo eles crescendo no decorrer do tempo. Acredito que eles deverão superar pelo menos esse segundo aqui. Então, aqui são 4, e o quinto, como eu disse para vocês que eu ia falar no quinto, este aqui, esse é um trabalho assim, que eu tenho um imenso carinho por ele, que foi meu trabalho de mestrado, este aqui. Um trabalho que ele teve como ponto de partida cursos de experimentação que a gente fazia na educação básica, e qual que foi o que eu acho assim que fez com que ele tivesse bastante aceitação. Ele foi escrito em inglês, eu peguei e escrevi em inglês o artigo, mesmo tendo realizado na educação básica aqui no Brasil, eu escrevi em inglês e publiquei numa revista internacional. É uma revista que está sempre ali na faixa de A1, A2 na área de ensino, tá? Então, atualmente, como orientador, os meus artigos de sucesso são principalmente esses 5 no momento, tá? Mas tem vários outros que no decorrer do tempo pode ser que se destaque mais no futuro. Como eu disse para vocês inicialmente, hoje eu considero como indicador de sucesso os artigos que foram publicados em revistas boas e ou receberam um bom número de citações ou tendem a receber. Como vocês podem ver, eu ainda estou relativamente novo na área de ensino, então, por enquanto, eu vejo assim como um artigo de maior sucesso meu na área de ensino, aquele que eu fiz no mestrado. Os outros estão chegando e ainda não consigo avaliar. Então, aí depois de colocar alguns exemplos com aqueles critérios que eu disse para vocês, artigos que eu conheço bem e que foram bem citados ou tendem a ser, aí eu fico à disposição de novo. Esse é o momento de vocês concordarem, discordarem, enfim, fique à vontade. Alguém? O pessoal está meio tímido, professor. Ou de repente professor. Já encerrou as perguntas também. Ah, tem alguém inscrito aí, não? Eu, Ronan, não estou inscrito, mas posso falar, comentar alguma coisa. Fala, meu querido. É muito bom ouvir hoje a fala, que contribui muito, né? A gente sempre está buscando aí, eu principalmente agora que despertei para publicar do ano passado para cá, com o término do mestrado, e fez toda a diferença nas classificações aí para seleção do residência pedagógica, para promoções do município, né, do plano de carreira. Então, tem muitas vantagens diretas que contribuem de forma significativa para o nosso currículo. A minha dificuldade mesmo é a escrita, eu sou bem inseguro quanto à minha escrita, e uma coisa que eu vi que o senhor comentou ali do vídeo do outro professor, que ele deixava a escrita em si como algo secundário, né? Mas também tem trabalhos que as ideias são muito simples e nem tão relevantes, mas que eles são extremamente bem escritos. E aí tu lê aquele trabalho, tu toma ele como referência até pela forma do que mais pelo conteúdo. E eu acho que às vezes isso nos convence até de que aquele trabalho é um trabalho bom, apesar da sua simplicidade. E claro que quanto mais simples o trabalho, é mais fácil de entender também. Isso é um mérito, né? Isso não quer dizer, não estou desqualificando. Mas essa dificuldade de escrita, até de simplificar a forma que nós escrevemos, facilita muito a compreensão dos trabalhos, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho, eu acredito que seja compartilhada pelos colegas. Era esse meu comentário. Parabéns pelo encontro, Ismael e Vanderlei. Tá bem, obrigado, meu caro. Eu acho, Ronan, que o que vai nos ajudando nesse sentido é tentar ler sempre cada vez mais, tá? Porque
também, na medida em que nós estudamos e lemos mais e mais artigos na nossa área, nós vamos entendendo melhor como é que se expressa nessa área. Aí eu coloco como exemplo o meu caso, né? Quando eu migrei parcialmente, hoje eu publico muito mais na área de ensino do que na área de bioquímica, mas essa migração ela foi dolorosa, tá? Porque a maneira de escrever, embora seja o mesmo gênero textual, a estrutura básica do artigo seja a mesma, na bioquímica a maneira de escrever e de organizar as ideias é muito diferente dessa que a gente tem na área de ensino. Na verdade, assim, o professor Ricardo ele não despreza a importância da escrita, mas ele coloca que é muito mais difícil uma ideia não bem concebida e executada ser publicada do que o contrário. Então, se a ideia é boa, as chances aumentam. Eu te coloco um caso, aquele artigo da Ana Coco, que eu acho que vai ser um dos mais citados que eu vou ter nos próximos anos, ele voltou 4 vezes, se eu não me engano, da revista. E uma das coisas que eles diziam é que o artigo estava muito mal escrito. Só que a ideia era boa, a gente trabalhava com amostras de erva mate de 3 países vizinhos, os resultados eram interessantes, eram convincentes, eram internacionais, enfim, é um tema que era interessante e a revista ficou contente por conta disso, mas voltou... Fundamentalmente, Ronan, se a ideia for boa e o texto está ruim, ele vai voltando para ti até o momento que a revista considere boa a tua versão. Agora, com certeza, se a ideia for ruim, a escrita ruim, aí é mais difícil ainda. Tem outro também, o meu primeiro artigo, aquele mais citado que eu fiz quando estava na iniciação científica. Eu, além de escrever mal na época, eu nunca tinha escrito nada em inglês, pessoal. Então, eu relendo hoje aquele artigo, eu acho que a escrita dele é ruim, tá? Mas a ideia, para a época, era bem boa. Mas a escrita não é boa, né? Acho que tem a Carla Rosa se inscreveu, professor. Por favor, Carla. Vandi, analisando um pouquinho os tipos de artigo que tu apresenta para nós lá no NIEPS, no GENSC, aliás, né? Uma das características que eu vejo nos artigos que tu escolhe é que normalmente eles são artigos pequenos, né? Nós, da área da educação, a gente tem a tendência de falar muito e não dizer normalmente o que é essencial. E aí eu percebi, assim, que as revistas que tu escolhe normalmente tem 5, 6 páginas escritas, né? Então, fala um pouquinho disso, assim, com relação à qualidade da escrita, objetividade da escrita, que eu acho que é uma coisa, assim, que a gente precisa aprender um pouquinho também. É uma característica que eu tenho observado nos artigos que tu tem nos indicado. Uhum. Sim, sim. Historicamente, as características dos gêneros textuais foram se modificando, né? Por exemplo, se nós compararmos um microconto contemporâneo com os Lusíadas de Camões, nós vamos ver que a diferença de tamanho de texto é muito grande. Então, Carla, eu vejo que, naturalmente, os gêneros textuais estão se encolhendo, tá? A carta virou mensagem do WhatsApp e assim por diante. E, de uma certa maneira, o gênero textual artigo científico também foi influenciado por esse meio. Eu sugiro que vocês tentem ler artigos das revistas Science e Nature, que são talvez as revistas de maior repercussão internacional atualmente, ou JAMA, que é um importante na área clínica também, são revistas com artigos curtos, sintéticos e objetivos. Quando tem bastante coisa para mostrar, aparece, inclusive, como resultados suplementares, tá? Eles focam na objetividade para que aumente o público leitor. É uma estratégia editorial das revistas. E, de uma forma geral, quando a gente escreve um texto mais curto, também isso faz com que
a gente tente deixar apenas aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante. Eu vejo como uma tendência dos artigos, tá, de revistas de alta relevância internacional, de serem cada vez mais curtos. A Ana está dizendo, estão bem citados os teus artigos, Ana? Professor, ganhei 2 citações aqui, 3 em 2 artigos. Coisa boa, né? Não sabia, vou até verificar quem é que citou, porque eu acho que até isso muitas pessoas podem não saber fazer essa verificação, né? Nem Exatamente. Para isso. Eu estou olhando aqui. Mais alguém? Eu queria, já que eu estou falando aqui, fui chamada, queria aproveitar e agradecer por essa rica apresentação, né, que, de fato, eu acho que para a maioria e para todos vão concordar comigo que é importante a gente se soubesse de todas essas questões e aprendesse, né, bem antes de começar a fazer um trabalho, ajudaria bem mais e nós teríamos muito mais produtividade, mas temos que aprender no tranco e no caminho, fazendo e aprendendo e fazendo. Isso, quando a gente chegar numa etapa e fica ouvindo coisas como essas, que poderiam ter nos dado muito mais produtividade e crescimento, mas é isso, o importante é que estamos vendo agora. Tá e bem. melhorar. Parabéns. Obrigado, querida. Eu acho que uma das coisas que faz sucesso nos teus artigos é que eles são publicados quase todos em inglês, né? Essa é uma coisa que eu ainda não consegui. Grande parte das pessoas que eu oriento na área de ensino, quase todas elas têm medo, fogem da escrita em língua inglesa. E aí, Ismael, eu tenho como característica de orientador que eu não escrevo os textos pelos estudantes, então, como eu não tenho pessoas que se sintam seguras para escrever na língua inglesa, a gente acaba perdendo um pouco esse mercado editorial internacional, tá? É óbvio que a língua inglesa circula por muito mais lugares do que a língua portuguesa, e se tiver em inglês, facilita muito. Assim aconteceu com o meu trabalho de mestrado e também com quase todos os trabalhos da Ana, que falou agora há pouquinho. Então, professor... Complementando essa questão, queria complementar a questão de publicar. Não sou boa em inglês, mas eu vi que seria uma vantagem, né, para suprir aí outras necessidades, vamos dizer assim, de produção, me desafiar a escrever em inglês, aproveitando, já que tem orientadores, parceiros, né, poderiam fazer essa análise junto comigo, e seria mais uma forma de publicar melhor, porque já que tem a deficiência em escrita, em escrever, poder de síntese e tudo mais, que é uma dos problemas que eu tenho ainda, me desafiei a publicar em inglês para dar esse um pulo maior aí, eu acho que deu certo, tá dando certo. Verdade. E aí, patrão, fechamos então os trabalhos. Tá bem, primeiramente queria agradecer, professor Vanderlei, né? O nosso canal tá lá, não precisa se inscrever, ele divulga ciência, divulga esporte, divulga saúde, tá? Essa foi a edição número 27, também estará em podcast, né? @placar, para quem quiser depois ouvir, estará no canal lá. Nosso agradecimento, professor, suas considerações finais. Obrigado, meu querido. Vou correndo agora me inscrever no teu canal também, tá? Para acompanhar depois. Como controle de qualidade, eu gosto de escutar aquilo que eu falo para tentar melhorar, tá?
e agradeço muito pela oportunidade, tá? O desafio era grande, é muito difícil a gente chegar e dizer assim que tem 5, 2 ou 42 regras para fazer com que um artigo tenha sucesso, mas foi uma oportunidade de discutirmos uma coisa que é importante para todo mundo. Obrigado, cara, e parabéns pelo trabalho. Tá bem, então damos por encerrado a edição 22ª, @placar. Obrigado, pessoal, valeu. 7 de setembro hoje, damos por encerrado essa atividade. Valeu, pessoal!